Oi, gente! Boa noite! Boa noite com alguns minutinhos em atraso, tá? Um pequeno probleminha técnico, mas já estamos no ar. Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite, Mara! Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pod Delas. Cultura Podcast, o podcast do Força Feminina. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje, falando de um assunto muito interessante. Qual será o assunto de hoje? Vamos falar sobre saúde mental. Vamos fazer uma alusão, né, Mara? Ao filme Divertidamente. Divertidamente. Como que está a sua mente? Como que está a sua saúde mental? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, eu vou apresentar para vocês as nossas entrevistadas. Quem serão as mulheres maravilhosas do Força Feminina que estão com a gente hoje? Bom, eu começo, tá? Hoje temos a honra de receber em nosso podcast uma mulher incrível. Como eu falei, faz parte do Força Feminina. Seu principal trabalho é reconstruir mulheres, ajudando-as a se encontrar. Força, resiliência em momentos difíceis. Apaixonada por tudo que faz, a nossa convidada é conhecida por seu coração gigante, pelo sorriso gigantesco e por estar sempre disposta a incentivar outras mulheres a seguir seus caminhos e realizar seus sonhos. É com grande alegria que a gente recebe a doutora Alessandra Taine. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Que coisa boa, Seja que prazer bem-vinda. ter você com a gente. Seja bem-vinda. É sempre uma emoção. O prazer é nosso. Hoje temos também o imenso prazer em receber aqui no nosso podcast uma convidada muito especial, Bleina Mendonça. Ela é uma profissional dedicada e apaixonada pela área da saúde, com uma vasta experiência como mentora da saúde mental. Ela se destaca por seu compromisso em ajudar as pessoas e alcançarem o equilíbrio emocional e bem-estar, oferecendo suporte e orientação em momentos de dificuldade. Já sabe onde recorrer, hein, gente? Prepare-se para uma conversa inspiradora e esclarecedora sobre os desafios e recompensas de cuidar da saúde. Seja muito bem-vinda, Blenda. Agradeço, Bleina. Mara. Bleina, desculpa, é o nervoso. Agradeço o Ed no convite. É muito bom estar tendo a oportunidade de falar aqui junto com a Alessandra sobre saúde mental, que eu falo que é um tema muito importante e é tema de saúde Sim, com pública, certeza. inclusive. Saúde pública. Com certeza. Vamos melhorar a saúde desse povão aí, né, pessoal? Precisa. Bleina, vamos lá. Se apresenta um pouco, Bleina. Alessandra. Gente, são duas maravilhosas, né? Se apresenta um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho, dá uma pinceladinha sobre quem é a Alê. Gente, a gente é íntimo, né? Então é a Alê. Bom, a Alê é uma menina intensa. Eu nunca vi tanta intensidade numa pessoa só. E até os 45 anos, eu não me sentia integrada em situação nenhuma que eu gostasse de verdade e que eu fosse feliz intensamente no que eu fizesse. Então, assim, passei por várias questões, várias mortes, vários ressuscitamentos, várias perdas. Foram muitas, muitas lutas até que eu consegui acessar os 45 anos. Tem os 45 minutos do segundo tempo? Então, eu fui aos 40... Sempre é tempo. Sempre é tempo. E aos 45 anos, acessar aí a psicologia. E que trouxe um novo ar, um novo sentido, o meu verdadeiro sentido na vida. Novo caminho. Novo caminho. Ou seja, as pessoas às vezes acham que não encontrou o caminho, né? O que gosta, o que ama, mas ainda não chegou, né? O momento que nunca é tarde, né? Você aos 45 anos se identificou com o que você queria de verdade. Sim. E olha onde chegou, né? Olha Sim. que coisa legal. E a gente veio de alguns fracassos, viu? Foram algumas tentativas acadêmicas frustradas, né? Porque quando a gente não se conhece, quando a gente não tem a oportunidade de ter o autoconhecimento e ir para dentro de si mesma, a gente vai tentando. Sim. É sobre né? isso, a gente Vai tentar tentando. e procurar. Vai colocando ali, vem as oportunidades, vem as necessidades, e a gente vai tentando. E eu tentei, porque eu sou intensa, então eu ia de E a cabeça. gente vai falar sobre essas tentativas, né? Ia de cabeça. Ia de cabeça, a gente vai falar sobre essas tentativas. E você, Bleina, conta pra gente um pouquinho da Bleina. Quem que é ela? A Bleina hoje é uma mulher mais autêntica e mais dona de si mesma.
Que legal. Porque eu acho que anteriormente eu era uma pessoa muito travada, porque como eu estava falando para vocês aqui nos bastidores, eu fui uma pessoa muito tímida. Desde criança, pegou a adolescência e pegou a fase adulta também. Quem é muito tímido, quem tem vergonha, não tem como a gente ser autêntico, porque às vezes a gente quer fazer vários movimentos e a gente não consegue. Com certeza. Então, nessa estrada aí da vida, o autoconhecimento ele me deu assim vários caminhos para eu poder superar várias coisas. E assim, eu falo assim, a gente vai para esse caminho para superar algo e a gente encontra outras coisas para ir superando, que a gente vai encontrando. Que é necessário, que precisa, Sim. né? Eu sou uma pessoa vai muito aparecendo. família, sou uma pessoa que adoro conviver com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, de fazer novas amizades, novas conexões. É sobre isso, a vida é sobre isso. Né? E me relacionar. Eu acho que a vida é para se relacionar. E através dessas experiências, né, que a gente faz através dos nossos encontros, a gente vai se moldando, a gente vai conhecendo outros mundos e aí a gente vai crescendo, se Outras expandindo. formas de viver. Exatamente. Né? Para a gente não ficar só na nossa caixinha. Você sabe que quando a gente fala sobre saúde mental, eu comentei no início do programa sobre o filme Divertidamente, sim. Né? Tem o 2, tem o 1, acho que assisti o 1. E vocês acham, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, que o filme trouxe uma visão diferente sobre o poder da saúde mental ou não? Porque eu vejo muita criança falando sobre isso, inclusive a Mara fala muito com a Linda, né? Quando ela está ansiosa, ela fala assim, é aquela bolinha da ansiedade que está mexendo com a sua cabecinha quando você está triste. Vocês acham que teve alguma coisa a ver ou não tem nada a ver, é só especulação mesmo? Bom, eu acredito que todas as ferramentas que eles puderem utilizar de forma lúdica, né, para poder demonstrar para as nossas crianças, para os nossos adultos, a importância de reconhecer as emoções, os sentimentos, nomeá-los, validá-los, é fundamental. Necessário para qualquer também, situação. Né? Isso. Antigamente, nós não dávamos voz às crianças. É verdade. As crianças tinham apenas que seguir as regras, as normas. Isso é verdade. Né? É verdade. Nós tínhamos apenas que seguir. É isso e pronto, faz isso e pronto, né? Não podia argumentar. Nós não podíamos, nós não tínhamos lugar como criança. E ali nós ficamos cada vez mais escondidos. E nós não entramos em contato com as nossas emoções. Elas foram entrar em contato conosco na adolescência para frente, enquanto a gente foi disputar. Quando a gente, na época dos hormônios, que a gente não sabe lidar. Isso, exatamente. Isso, né? E aí, muitas vezes, a gente se envolvia em situações muito embaraçosas por não saber o que a gente estava sentindo. Você chegou a assistir o filme, não? Eu assisti o Divertidamente 1. Eu assisti um também, o 2 eu ainda não assisti. Diz a Linda, minha neta, que vai me levar. Você diz que uma coisa inverteu, agora é ela que vai me levar. E eu acho legal, bacana do filme, porque ele é um desenho animado. Então as crianças vão, mas muitas vezes os pais vão. Porque os adultos, eles precisam também, né? Nomear, né? Nomear, e muitas vezes eles não sabem fazer isso. Nomear as emoções, entrar em contato com essas emoções e nem lidar com elas. Então, é um convite para aquela pessoa, porque a gente não estuda isso lá na escola. Deveria ser matéria de deveria escola, ser não matéria. Deveria? Sim. Com certeza. Sim. Porque a gente tem a financeira, né? Nós temos várias outras áreas, né? De negócios, hoje em dia de empreendedorismo. Sim. Mas a saúde mental, a inteligência emocional é algo que eles ainda não priorizaram para os nossos. Infelizmente. Né? E isso fica a cargo de nós, os pais, os avós, os tios, né? Quando a gente fala de saúde mental, eu vejo muito, eu falo por mim mesmo, eu sempre cito isso, a pandemia. Vocês acham que assim, que piorou, melhorou? O que aconteceu? Não é isso? Desse jeito. Melhor definição. Né? O que explodiu? Explodiu. O que explodiu? O medo, a ansiedade, a insegurança? O que foi? Depressão, tudo ansiedade. A depressão. Eu acho que a ansiedade que desencadeou mais ainda, sim, né? Sim. Do século. Eu acho que num certo ponto a gente viu a dificuldade que era não estar com nossos afetos. Só que nesse segundo momento, depois que tudo passou, e por conta do excesso das redes sociais, muitos estão se esquecendo sobre o contato físico, sobre os aproxima quem está longe e Isso, afasta quem está perto, né? Isso. Então, nós sentimos muita falta de abraço, de contato físico na pandemia. Nós agora voltamos e ainda continuamos afastados. E o problema é anos, que né? era numa situação que a pessoa precisava ser abraçada, né? Porque ele está com uma doença desconhecida, né? Uma coisa que
foi um boom mesmo. Sim. E aí você não sabe o que vai acontecer, vendo os números subirem, né, infelizmente. E aí você não pode estar com quem você mais ama, você não pode ali abraçar, estar junto, né? Que eu acho que foi o maior medo de todo mundo, né? Sim. Mas muitos de nós nos acomodamos. Sim. Muitos nos acomodamos. Sim. A isso gente é pode verdade. fazer uma enquete aqui. Quantos recebem ligação, que ouvem seus afetos? Uhum. Não eu acho apenas que por mensagem. É raro. Não, isso é é raro. verdade. Hoje em dia é o É. WhatsApp. Eu E vejo quando alguém muita liga, gente... já sabe que é urgente, né? É, alguma já coisa que você fala, o que assusta. aconteceu? Muita Exatamente. gente fala assim, não, gente, não liga não, manda o WhatsApp que eu vejo a hora que eu puder. Isso. Que Não é? aconteceu? Porque a vida da gente, eu não sei se por causa da pandemia, começou a ter uma urgência. É Sim, isso. começou a ter uma urgência. E aí acontece que a gente não soube lidar com o pós-pandemia, abandonar Isso. o celular e voltar para o contato físico. Isso. Né? E me fala uma coisa, vocês duas, né? Vocês acham mesmo que o estresse, a ansiedade, a depressão é a doença do século, igual estão falando mesmo? Ou vocês acham que não é para tanto? Sim. Que tá todo mundo justificando com E isso? o Brasil é o país mais ansioso, do mundo. Você tá Mesmo? brincando? Ansiosamente, Sim. se fosse pro Brasil. Esse É, filme, ansiosamente. Você tá Ansiosamente. brincando mesmo? Isso, país mais estatisticamente Estatística, falando? Da Sim. OMS, dados da OMS. Gente, Dados? Gente, eu não sabia disso. Sim, somos o país mais ansioso do mundo. Que ranking tenebroso. né? Não Laranja é? dominando? E o Brasil é um dos piores em saúde mental. Então, assim, a gente precisa realmente da ajuda aí, política mesmo, para melhorar isso. Quando você fala em ajuda Né? política, você está falando de políticas públicas para Sim, incentivar a exatamente. busca Isso. Exatamente. do Tem- psicólogo? É ter Isso, programas aí viabilizar. para ampliar essa questão dessa ajuda. Porque, por exemplo, hoje a terapia não é qualquer pessoa que tem condições de estar fazendo. De pagar, sim. é E verdade. Não é tão mesmo acessível, aquelas pessoas né? que vêm pelo SUS, parece que o trâmite até chegar lá para a pessoa ser atendida é muito complicado. eu Não só já pelo vi. SUS, né? Dos E planos tem de saúde limite também, né? exatamente. É bem complicado. limite. Tem limite. É. Uma coisa que eu acho absurda é porque, assim, parece que eles aprovam 5 sessões e pronto, né? Não me corrijam se eu estiver errada, gente, por favor. Porque, assim, como que uma pessoa pode falar para você, 5 sessões vai ser o suficiente para você? Porque eu acho que isso cabe a vocês. Né? Como Depende médico. muito isso, que é o profissional com o paciente, saber o que vai ser bom, viável ali para o processo. É né? quantas vezes ele precisa... É o processo que vai dizer. É porque vai dependendo da resposta que ele Individualizado. vai dando com o Ah. processo. Cada pessoa tem uma resposta. E é ali. engraçado porque as pessoas se preocupam em fazer o check-up do coração, do corpo todo, e da cabeça não lembra, né? Não dá essa mesma importância, né? De cuidado mental, igual cuida do físico, né? Igual cuida dessas questões, né? De manter o exame regularmente, tudo, e não preocupa, né? Eu acho que ainda temos muito essa cultura assim, só faz terapia quem Tá é doido. É. Tanto que eu não sei, Alessandra, mas eu atendo bem mais mulheres que homens. Uhum. Quando Eu o ia homem perguntar se procura, certeza. eu tinha, acho se tinha muito essa bom, diferença. muito Então bom. tem. Tem. Tem também, para você também, Ale? Eu atendo mais mulheres, mais mulheres? que homens. Tem uma faixa etária, assim, que seja o pico do desespero? 35, de 30 a 40. Para mim, de 30 a 40. Ai, Jesus, estou no meio. 30 a 40 eu acho. É porque, assim, gente, é porque é desesperador, eu acho que porque, não sei, é o que você falou, você se descobriu com 45. Com 45 anos. Você falou que era extremamente tímida, tem uma fase Sim. da vida. Então, será que essa idade, é aquela idade que a gente começa a descobrir o verdadeiro sentido da vida, que a gente percebe a gravidade da situação? Eu acho que é quando você acorda, né? Você fala assim, peraí. Fiquei eu tô com adulto. 40, e agora? O que eu quero da minha vida, né? Fiquei O que eu vou adulto. fazer? Agora é eu comigo. Tem um público que eu atendo bastante, é o público universitário. Porque dependendo da consciência que a pessoa tem, ela mesma busca. Eu preciso disso. Porque hoje em dia a gente tem muita informação. Então, eu ia comentar, Sim. isso está começando muito cedo também, né? Essa Sim. questão da Sim. depressão, da ansiedade, né? Você vê que as crianças aí, né, de 13 anos, de 12 anos, já estão num nível bem alto, né? Então, está Tem a começando ver mais com cedo. celular também? Muito. Também. É. Muito. Pouco O tempo diálogo de tela. familiar. Nós não temos diálogo familiar. Não tem. A maior Verdade. dificuldade. Os filhos não conseguem dialogar com os pais estão muito ocupados. Dá em o buscas celular do pra criança provento. e tá tudo Muito certo. ocupados. Então, Ai, gente, que não triste consegue Eu conversar. vi Pode falar, Não, desculpa.
Eu vi um vídeo, né, essa semana, até o Túlio que me mandou, gente, eu achei ele foi tão forte, mas tão necessário, Gente, que o rapaz tem virou e falou assim... 485 pessoas assistindo a gente. O rapaz virou e falou assim, você tem coragem de pegar seu filho? O rapaz que estava entrevistando, ele tinha uma criança de 7 anos. Você tem coragem de pegar seu filho, aqui no Rio de Janeiro, deixar ele lá na rodoviária, falou o nome da rodoviária, sozinho, por 2 horas. Não precisa ser muito, não. Por 2 horas e sair embora, depois você voltar e pegar. Aí o repórter falou, não, lógico que não, tá doido? Perigo que ele está exposto. Ele falou, você faz isso quando ele se fecha dentro do quarto com o celular sozinho. Lá dentro do celular dele tem as mesmas pessoas que teriam acesso a ele, os mesmos perigos e tudo, que ele teria numa rodoviária, por exemplo. Né? Ele citou um local aleatório, né? E aí você para e pensa, fala, gente, pior que é verdade, né? Porque a pessoa tá ali, você acha, tá dentro do quarto, tô vendo onde tá. Não, você não tá vendo, né? E é onde falta o diálogo, onde falta, né, esse tipo de Deixa eu coisa. fazer uma pergunta. Como que a pessoa sabe? Tem um momento em que ela... Eu vou perguntar para a Lê, depois você me responde também, por favor. Qual que é o momento em que eu sei que eu preciso da ajuda de uma terapeuta, psicóloga, no caso, né? Que é o caso de vocês duas. Eu sou terapeuta. Terapeuta, então, no caso... o que diferencia uma da outra, para a gente explicar para essas pessoas, né, o que é uma terapeuta e o que é uma psicóloga? Porque na minha cabeça, assim, as duas trabalham em sintonia, não é? Sim, assim, sim. Isso. O que é uma psicóloga e o que é uma terapeuta? São só técnicas, às vezes são só umas técnicas, as nomenclaturas, e nós trabalhamos um período maior, né, acadêmico, nós estudamos várias abordagens, então, assim, psicologia vai trazer muitas questões da ciência voltado para as abordagens, porque não necessariamente uma técnica se encaixa em uma pessoa e igualmente em outra, né? Não tem uma regra. Isso, nós somos individuais. Cada caso é específico, né? Isso, então a psicologia, eu acredito que ela abrange um pouco mais profundamente essas questões. Dá para trabalhar junto ou não? Ou são coisas diferentes? No seu caso, o que é a terapeuta? No seu caso, assim, para... Não, dá. Eu, por exemplo, eu trabalho com base na neurociência. Então, eu trago toda essa questão da ciência também, alinhado com terapias holísticas que eu adoro. Então você trabalha com terapias holísticas também. Isso. E a nossa já não entra esse campo, a terapia holística, porque não é permitido pelo CRP. Entendi. Aí essa é a nossa diferença. Eu entendi a diferença. Ela tem mais liberdade de atuar em várias áreas, né, integrativas. 1.100 pessoas, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Às vezes, mais do que a psicologia. A psicologia ela vai fechar em uma área e o integrativo vai pegar outras áreas da ciência também. Entendi. Eu acho muito bacana, porque eu, por exemplo, sou uma terapeuta que faço terapia. Eu acho muito importante isso para a gente. Mas acho que deve precisar, né? Porque é muita carga, né? Que você recebe, assim, para estar ajudando o tempo todo, né? Eu acho que se a gente acredita realmente no nosso trabalho, a gente tem que passar por ele também. Claro. Porque se eu estou vivendo as minhas questões emocionais, eu não vou conseguir enxergar. É claro que a gente estuda, então a gente consegue ter uma percepção das nossas emoções, mas tem coisas... Sabe aquele ponto cego no carro? Sei. Às vezes a gente não consegue ver, porque a gente está na situação. Sim. Então eu preciso do outro para ele poder me olhar e me ajudar ali no meu suporte. percurso. Para eu conseguir me achar em algumas variáveis ali que eu não estou conseguindo me achar. E o negócio que eu acho legal. assim, no caso de vocês, vou citar vocês, tá? Porque, gente, tem um monte de gente interessada nesse assunto. 1.200 para ser mais 1.200 específico. pessoas. Vamos encaminhar aí para mais pessoas, para a gente chegar a 1.500. Vai encaminhando. Encaminhem, por favor, para chegar a 1.500 pessoas. Vamos diminuir o número do Brasil, né? Vamos diminuir Esse essa índice. estatística, porque essa estatística é preocupante, gente. Sim. Meu Deus do céu. Mas me conta uma coisa, quando você fala em procurar ajuda também, eu vejo vocês, os psicólogos, como uma esponja que absorve ou não? Vocês têm um escape, jeito, né? uma Alguma válvula coisa de escape. Seria a ajuda de outro profissional? É isso? Não, nós precisamos nos cuidar
como todos, só que nós temos algumas técnicas, né? Algumas formas de compreender um todo e conseguir separar as coisas. É sobre isso. A gente consegue separar, porém... Você passa o dia inteiro ouvindo problema. Isso, porém nós outros, somos assim. humanas, e muito humanas, porque nós escolhemos essa área, né? Inclusive. Sim. Então, nós somos intensas, sensíveis, e muitas histórias chocam com a nossa. É que se não fosse assim também, acho que não teria sentido essa profissão. Né? Porque acho que Sim. você se envolver com a dor Sim. do outro tem que ter Sim. uma sensibilidade muito grande para saber lidar com isso. Isso. Né? Então, a nossa história entrelaça muitas vezes, não é? Na história deles, das pessoas, e a gente entra junto. Só que a gente vai junto, entra, se emociona, se organiza e sai. Volta pro nosso. Pro nosso. E deixa com o outro. E que é deixa, dele, e exatamente. deixa. Então a gente Então, consegue sabe essa fazer separação, isso. né? Eu Sabe admiro separar. demais isso, Mas sabia? é justamente isso. Se a gente não se trabalhar, a gente acaba misturando e não Isso. conseguindo. Não solta. Não solta. Não solta. Vem com resquícios do outro. E me Isso. ajuda Então, Porque é muito chega no final do importante. dia, já imaginou quantas pessoas passou por ali? Eu acho que ninguém procura uma psicóloga porque está feliz, ou uma terapeuta porque está feliz. Nossa, estou feliz demais, vou lá na terapeuta. Estou pleníssima, pleníssima. Não é, Vou lá quando dividir você- a minha plenitude Não com é? ela. Então, assim, Vamos morar. Vamos lá comemorar. Não, que pegando o gancho já, não sei que você começou a perguntar aquela hora, né? Na área das duas, né? Quando que a pessoa sabe que ela precisa? Porque às vezes eu acho que o difícil, as pessoas em volta podem ver, pode saber, né? Mas quando que eu sei que eu preciso procurar uma terapia, uma psicóloga? Quando que isso acontece? isso é muito importante. O que que me acorda? É. Uma palavra. Ou é o choro Para constante? mim, uma palavra, não sei se você concorda. Incômodo. Um incômodo profundo. Que se repete. Isso, Constante. incômodo. Aquele choro sem sentido, porque assim, de Incômodo. repente, a pessoa te olha, você começa a chorar. Incômodo. Por que eu te fiz? Né? A pessoa às vezes fala assim, ó, chega essa caneca para lá, mas por que a minha caneca está te incomodando? Né? Assim, eu estou falando assim, isso é um gatilho. Às vezes você está tensa demais. Então, assim, o que é uma constante? É uma constante. Nada tá bom, né? E às vezes aquilo começa a atrapalhar o seu dia a dia. Começa a dar muito problema no seu relacionamento, no seu trabalho. Em tudo. A pessoa não consegue fazer suas atividades normais. Procrastina. 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 E aí, Então, às essa vezes, uma hora? coisa que a pessoa acha só, ai, tô cansada de tudo, do trabalho e tal, Às não vezes é uma fuga. Ela precisa É. de ajuda. Aí ela vai fugir no trabalho, ela vai fugir nas compras, ela vai fugir no excesso de comida, ela vai fugir para os excessos. E pode vir aquela questão da compensação, né? De querer É o que você falou compensar. da fugir na comida. Eu falo nas anestesias da vida, na bebida, no álcool, até no sexo Todo o mesmo. excesso, isso. Até em coisas boas. Hoje em dia tem muita coisa que é aceito socialmente. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha muito. Ah, mas ele está Workaholic. trabalhando. É lindo. Super produtivo, É né? lindo, Nossa, é ele malha guerreira. muito, ele tá o dia inteiro na Nossa. academia. Ah, isso é aceito, não tá tudo bem, mas não tá Aham. tudo bem, porque isso também Tá em pode ser uma acesso. fuga, isso pode ser uma anestesia também. Não que, por exemplo, nossa, eu sinto que eu não tô bem e eu vou buscar algumas coisas para melhorar, mas eu preciso entrar em contato com esse incômodo, que é o que acontece muitas vezes, as pessoas fogem desses incômodos. Sim. Então ela nunca dá aquele tempo para ela sentir. Então a gente precisa sentir mais. Nossa, eu tô sentindo, o que que é isso? O que que é isso que eu tô sentindo? O que está me O incomodando? que está me incomodando? Isso. Qual a parte do meu corpo que está sentindo? Porque tem um incômodo muitas vezes físico. E eu falo assim, quando a gente sofre algum acidente, fica com aquele sangue, assim, a gente consegue ver. Agora, quando a gente fala de trauma, a gente não consegue ver. Olha, assim, tá todo mundo bem, só quando tá dói, todo né? mundo lindo. É. Mas aquilo tá doendo, tá correndo por dentro. E vai impactar a sua vida, vai impactar a vida de todo mundo. Porque, assim, o que a gente transborda. Uhum. Então, por isso que eu falo, Exatamente. se a gente trabalha a gente, aquilo vai transbordar para os outros. Sim. Nos nossos relacionamentos. E muitas Gente, vezes a gente é. não vê o que está acontecendo com outra pessoa, porque de repente você sorri demais o tempo inteiro, Sim. né? E aí? Como que você pode ajudar? Porque eu acho que isso é muito complicado, você oferecer ajuda para uma pessoa. Né? Mas você ia falar alguma coisa, pode Sim, concluir, por eu favor. digo assim, que às vezes, Edna, só da pessoa estar indo, né? Dela priorizar-se, apenas esse ato. Não precisa fluir nada lá.
no campo terapêutico, nada. Só de ir. A Tomar pessoa a atitude do primeiro de ir. passo. Não, independente de qual momento, estar indo. Esse fato de se preparar, de ir, de chegar até o local, esse momento, o nosso eu essa já... força, essa decisão, né? Isso, essa força já vibra dentro da gente e já causa um momento tipo, poxa, eu preciso disso, isso é bom para mim. Depois chega um momento que dói muito. E aí é o momento da fuga também. E eu não posso mais voltar naquele lugar e está tudo bem não poder voltar. Volte quando puder e quando der, mas se não der também está tudo bem. Vocês acham que existe o medo da pessoa procurar ajuda? Muito. De se encontrar e falar assim... É isso? Encarar de frente os seus É medos, tipo as suas isso, e falar, e é fragilidades. isso? É isso? Então é isso, é isso. Sim. Porque eu acho que a gente tem isso, né? É porque é muito difícil, né? Ver, eu vejo na minha opinião, Sim, né? as nossas sombras. Você Eu acho que vê tomar que atitude te machuca, né? Você tá você vendo tomar ali atitude de frente, né? diante daquilo E que te muitas machuca. vezes a gente não pode mudar, né? Não pode mudar o que está nos incomodando, sabia? É verdade. Muitas vezes eu não posso Principalmente mudar, não quando consigo o mudar. Eu vou assunto lá é fazer o quê? relacionamento. Qualquer situação. Às vezes um trabalho, né? E eu não consigo mudar, não posso mudar. Eu não tenho uma outra oportunidade agora. Eu preciso sustentar. Eu tenho contas, tenho despesa, tenho isso e aquilo. Eu não posso mudar. Já pensou você arrastar uma corrente todos os dias? Tá doido, nossa Por senhora. 8, 9, 10 horas ao dia? E eu acho que até nesse caso, né, que a pessoa não pode mudar, no caso profissional, né, igual vocês, eu acho que ajuda até nisso, Um novo né? olhar A pessoa pra criar lidar com ferramentas, aquela situação, porque quem está de estratégias. fora, né, e tem especialidade, propriedade para falar, né, já vai te ajudar a dar um norte diferente para você começar a ver de outra forma. Tem um né? tipo de situação que é mais corriqueira? Tipo assim, relacionamento ou não? Relacionamento abusivo, essas O coisas relacionamento, assim, né, que o você relacionamento como um todo, né? Eu não estou feliz, né? E assim, eu chego lá, olha, eu não estou feliz com o meu relacionamento, ou é financeiro, ou não existe isso. Eu não sei. O conjunto A sua da área é obra. mais trabalhista, é mais não. para o trabalho, a sua área? Não, relacionamentos Relacionamento. no trabalho, No na vida trabalho, O seu pessoal. relacionamento no trabalho. Tanto É o que eu que faço acaba alguns sendo- treinamentos na área de inteligência emocional e de comunicação não violenta, para melhorar essa questão sim. dos diálogos. Como que é esse treinamento? Esse treinamento eu ajudo as pessoas a conseguirem se Empresa? conectar mais para empresas. Em Esse é para grupo, não? empresas. Em grupo? Eu quero fazer um com vocês, no Força Feminina. Ótimo. Queremos. É uma coisa que eu tava querendo falar há muito Vamos, tempo. gente, olha, liberado. está registrado Está aqui, registrado. né? Vamos fazer, vamos cobrar. marcar, Vamos fazer. queremos. E eu falo Vamos muito isso fazer. porque, assim, Oi, Lara, tudo bem? como Fala que eu oi vou pro pessoal sustentar? aí, ó. Como que eu vou sustentar um diálogo sem antes sustentar essa questão emocional que eu tenho? Às vezes, por exemplo, a gente encontra pessoas muito reativas, elas falam, atropelam as Sim. pessoas, e tem aquelas pessoas que, no caso, me coloco, né, na época, que engolem. Né? Eu até gosto de comentar que, quando eu era criança e adolescente, eu sentia muita dor de garganta todo mês. O tal do Todo ficar mês. engolindo sapo o tempo inteiro. E você não consegue se expressar. Eu não conseguia assim, quero abraçar a Alessandra. Ai, que vergonha. Ai, quero falar uma coisa com a Mara. Ai, não vou falar não. Ai, eu sentia uma questão de incômodo. Como se eu estivesse sempre incomodando. Então, uma pessoa que se incomoda, ela não quer incomodar, então é Encolhe, melhor se eu não encolhe. fingir. Sim. E eu gostava, assim, de ficar bem quietinha. Sabe aquela pessoa que gosta de passar invisível? Aham, Eu não ser gostava de ser despercebida. vista. Isso. Então, assim, se a gente não se trabalha, a gente vai jogar isso, vai projetar nas nossas relações. Principalmente naquelas que a gente tem mais intimidade. Você fala... É onde você tem a Principalmente. vontade, É, onde você da tem a família. liberdade para ser você, né? Exatamente. Entendi. E se a Aí gente você não não tem engole mais consciência essa- da gente, a gente não abre esse espaço para tomar uma decisão, igual você falou, de falar assim, nossa, eu vou buscar ajuda. Porque para isso eu preciso trabalhar uma coisa muito importante que eu gosto de falar, a questão da autorresponsabilidade sobre o que a gente sente e sobre os nossos comportamentos. Eu E achei de você ia assumir falar que em autoestima. determinada- Tem a ver com autoestima? Tem super, porque assim, eu falo assim, quando eu sou eu dentro de um sentido assim, nossa, a Blaine é boa nisso, mas eu preciso trabalhar isso. Isso também é autoestima. Porque eu tomo Quando posse você de mim acorda mesma. para você, para os seus problemas, para poder olhar para frente, aí você acha que chega essa autorresponsabilidade?
É isso? Eu preciso abrir espaço para falar assim, não, e esse problema aqui que eu estou indicando, eu faço parte dele. Porque se eu reclamo de algo e eu não tomo nenhuma providência, acaba que eu faço parte desse problema. Eu quero fazer parte da solução. E aí eu preciso me responsabilizar sobre a parte que me cabe. Porque às vezes nas nossas relações tem a parte do outro também. Sim. Exatamente. Porém, o Como que o mundo outro tá muito lida com assim, você? sabe? Assim, naquele negócio de ficar indicando, você isso, você aquilo. Você fez isso. Você me fez sentir aquilo. isso. Não, Aham. eu senti isso em decorrência de algo que de algum comportamento seu. Mas tudo que eu sinto é responsabilidade minha. E O essa gatilho parte pode que eu ser acho que é externo, difícil, né? Até para a pessoa procurar a ajuda, né? Porque, de certa forma, ela tem que reconhecer um erro, né? Exatamente. Tipo assim, eu acho que eu Exatamente. excedi, eu acho que eu fiz alguma coisa que não devia, ter alguma coisa de errado comigo. Deixa eu ir atrás da ajuda, né? Eu acho que essa parte é difícil, da pessoa reconhecer que ela, né, pode estar equivocada nesse Lê, ponto. deixa eu te perguntar uma Exatamente. coisa. Quando a pessoa fala assim que tá se sentindo mal com ela mesma, né? Quando ela chega no consultório, eu vou falar com você agora assim de Aham. psicóloga, é possível ela aprender, baseado no que a Bleina falou também, de ela saber colocar as dores dela, que não é só dela, não sei se eu consegui me fazer explicar, Sim, sim. ela enxergar que aquilo não é responsabilidade dela, porque a gente se cobra muito, né? Essa autorresponsabilidade, a gente se cobra muito. A pessoa consegue, através desse tratamento, também se ver como vítima de outra pessoa, não? Sim, no meu caso, a maioria dos casos são de relacionamentos abusivos. Eles acontecem por quê? Porque muitas de nós não fomos treinadas de pequenininha, Uhum. né? A nos valorizarmos, a saber quem somos, as nossas potências, habilidades. Então, muitas de nós não aprendemos isso, é cultural isso. Sim. É cultural, Né? infelizmente. E aí nós acreditamos que repetindo as relações dos nossos pais, nós estamos fazendo certo. Uhum. Né? Quando havia ali um abuso que o pai falava um jeito diferente de falar com a nossa mãe com o nosso pai, etc. Porque tem os dois lados, né? Sim. Da moeda. Então, muitos lares nossos foram normalizando essa situação de que a mulher tem que aceitar aquilo e aquilo já está ótimo. E os tempos mudaram, as mulheres foram para estudar, trabalhar, Buscar o evoluir, seu buscar, espaço. crescer, né? Autoconhecimento. Então, muitas ainda não seguraram essa ferramenta maravilhosa do autoconhecimento, do empoderamento, mas aquele saudável. A gente está falando de algo Sim, sim. saudável, Algo não saudável, extremista. Porque o extremo não é lugar bom para ninguém. Então, o que eu pensei? Gente, vamos cuidar das nossas mulheres, principalmente, né? Quando eu me formei, vamos cuidar das nossas Ensinar mulheres. as nossas meninas desde Isso, novinhas, as nossas né? adolescentes, né? Que eu faço um trabalho bacana com as adolescentes. Você atende criança também? Atendo, mas o foco maior são as adolescentes e as mulheres, mas também tem os homens que a gente vai trabalhando paralelo, porque a gente tem que tentar organizar essa consciência familiar. Então, a gente também faz esse trabalho familiar para poder crescer e desenvolver todo mundo nessa cultura de saúde mental. Uhum. Então, o que o circuito das emoções traz? Ele traz autopercepção, primeiramente, que está dentro do que a Brenda falou. Depois que você se percebeu um pouquinho, porque é um pouquinho, né? Porque é um processo, você vai aceitar isso que você viu. Aceitar. Então, a gente vai para autopercepção, autoaceitação. Depois, a gente vai para confiança. Autoconfiança. Aí sim, a gente poderá realizar o que a gente quiser. Aí sim, a gente vai fazer as nossas escolhas. Eu acho legal isso, porque assim, a gente está falando assim, no caso aqui, a gente está falando de duas mulheres que se superaram e se descobriram, né, na profissão, mas que tinham vivências diferentes. Você, por ter buscado a sua forma, a sua profissão, e você, por ter buscado a sua autoconfiança. Né? Exatamente. Desse jeito que você falava, de ficar escondidinha. E é muito legal isso, porque a gente está com quantas pessoas vendo, assistindo agora? Então, tem que colocar Mais de 1.000. Mais de 1.000 pessoas, 1.100 1.200 pessoas. E Aqui tá eu estou 1.200. percebendo que tem muitas mulheres aqui também que estão assistindo e que principalmente
estão buscando essa libertação. Porque a gente está falando assim, você no âmbito mais familiar e você no âmbito profissional. Que no final das coisas junta contas, tudo, se é encontram. tudo interligado. Né? Eu falo que a gente se leva para todo lugar. Então, se a gente está Isso. se trabalhando, a gente está trabalhando nos ambientes que a gente está inserido. Né? E uma coisa importante, só para que a Mara também comentou e a Lê, uma coisa importante, quando eu falo sobre autorresponsabilidade, a gente tem que ter um equilíbrio também nisso, porque tem muita gente que acha que é responsável por tudo. Até se abraçar ao mundo, ele né? ele pega a parte do outro, nossa, ele fez isso comigo porque eu fiz tal coisa. É. Aí, tudo é culpa dele. Se culpa. E aí, essa autopunição também é Isso muito também ruim. tá Então, errado. no nosso trabalho, a gente ajuda a pessoa a se E a perceber. pessoa sofre por isso, né? Porque tudo cobrança. Sim. Porque ela fica em A lugares crítica, tóxicos. né, esse Fala assim, ah, Exatamente. é como de uma maneira Relacionamentos inconsciente. tóxicos. Exatamente. Relacionamentos tóxicos, eu acho que passa tudo por aí. E na liderança tem muita também. Eu Todos atendo os algumas sentidos, pessoas assim. todas as áreas. Tem né? lideranças muito tóxicas. Tem. E aí entra o que a Lê falou, que nem sempre a pessoa vai conseguir sair daquele local. Muitas pessoas, elas elas não querem sair da empresa, mas elas querem se Sair despedir da situação, liderança. Da situação. É, porque aquela a liderança ela é muito importante, ao meu ver. Assim, as lideranças políticas, mas as lideranças nas escolas, as lideranças, as pessoas que têm um nível hierárquico, porque assim, a mudança que vem mais forte, ela vem de cima para baixo. Então, assim, a gente precisa realmente de ter mais saúde mental no trabalho. Porque as pessoas estão adoecendo no Como trabalho. que a gente busca essa saúde mental? Porque, assim, no caso de você falar de um chefe, por exemplo, o meu chefe é abusivo, e nem estou falando de violência física, Sim, nem estou falando sim. como é que fala a palavra? Agressão. De agressão, sabe? Nem de agressão sexual, nada. Estou falando daquele que é abusivo mesmo, de dar ordens que você não pode cumprir, de obrigar. Falta de educação, sabe? né? Tratado abusivo sem nos essa horários. forma. Exatamente, de tratar mal, Falta de sabe? respeito, né, nesse Exatamente, falta de respeito. Como que você lida com isso? Porque é o que você falou, você precisa trabalhar, você tem que trazer o sustento para sua casa. Não é aquela coisa de eu falar assim, eu vou sair desse emprego. E depois, como é que você lida com isso? Porque é uma coisa que não está em você. E aí? Você tem que se fortalecer na sua autoestima. E você tem que separar as coisas. Como a gente separa, a gente também precisa separar. E tem momentos que a gente vai ter que fazer escolhas. Né? E se eu escolhi estar ali, eu vou ter que me blindar de alguma forma. Então, se eu não consigo mudar ele, eu vou mudar a mim. a Para forma poder que- conseguir. porque eu vou precisar daquilo, não tem como mudar, então eu vou me blindar. Eu falo muito assim, a gente se fortalece até conseguir fazer o movimento. Isso, aí depois Porque, a gente por vai fazer. A gente vai Ah, fazer, porque a gente entendi. precisa dessa possibilidade, tá? Esse Isso. trabalho não está sendo bom para mim. Está me adoecendo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, eu preciso me fortalecer, Isso. mas ao mesmo tempo eu preciso buscar a solução. Isso. E aí que entra a Porque- ajuda profissional. Também. Que é o Pra fortalecimento. te ajudar a enxergar isso. E assim, né? algo muito importante que eu acredito que você também trabalha, que seriam as 5 forças, né? A Que é? espiritual, mental, física, social e a financeira. Então, a gente trabalhar essas 5 saúdes, alinhá-las de uma forma por igual, Tem uma ordem, não? Ou é Tem. aleatório? uma ordem. Tem, é exatamente essa que você falou? Espiritual, mental, física, social e financeira. Se a gente conseguir equilibrar essas forças, nós teremos plenitude em nossas vidas. Amém. O mundo pode acontecer o que for, você consegue passar. Então você está falando assim que um apoio espiritual, independente, a gente não está falando de religião, Não. a gente está falando de apoio espiritual, Espiritual. cada um de acordo Acreditando com o que acredita, com a sua fé. isso, no que acreditar, Né? Buscar esse apoio já é um Sim. primeiro passo. Primeiro passo, é o primeiro pilar. Para que a gente consiga se Profundo equilibrar. isso, né? É profundo Por isso, falar né? nessa ajuda, né, profissional, Fernanda Alves, Ah, a Fernanda, né, aham. falou, super profissionais, como admiro vocês. Como a Alessandra me ajudou a enxergar vários erros que cometi. Foi péssimo no início, mas como eu melhorei. É o que a gente falou, né? É o choque da difícil, realidade. mas o depois, né, é gratificante. Libertador, Né? eu falo. É libertador, exatamente. Como que foi esse eu estou curiosa do seu processo de busca, quando você deixou de ser
esse patinho feio para se transformar num cisne, porque eu acho que é mais ou menos isso, né? Aquele que fica encolhidinho. Patinho transparente, que parece aquele Gasparzinho, assim. Esse patinho transparente, né? Eu falo assim, que Porque, antigamente assim, eu jamais estaria aqui. Porque era uma trava muito grande a timidez. Eu falo brincando, mas era verdade. É Eu que falava se assim, você não conta, ninguém sabe. não, eu tossia pra dentro. Eu falava assim, quando eu ia na escola, quando eu era criança, tossia pra dentro é ótimo. eu queria tossir, ficava doente, ficava gripada. E aí, o que acontecia? Eu achava assim, nossa, imagina, incomodar agora, a professora está falando todo mundo em silêncio, as pessoas vão me olhar. Então, se eu tossir, você vai ser vista, né? Você vai ser olhada. Nossa. Então, eu tossia literalmente para dentro, eu falo. Eu Gente, tinha ambientes olha que eu não ia. Então, assim, eu procurava ao máximo me passar despercebida. E como eu sempre fui uma aluna muito dedicada, então tinha aquela questão de ir lá na frente, as melhores notas. Sim. Então, eu Só que sempre aquilo- entrava em uma assim, nossa, que bom, é um reconhecimento, ao mesmo tempo vou ter que ir lá na frente. E isso me trouxe ao longo do tempo uma tendência a ter ansiedade. Que eu eu sofria precisei por Porque é o antecipação. incômodo dela. É o incômodo. Isso. É o incômodo E dela. uma coisa importante de falar é que o nosso cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, eu sofria por antecipação. Então, eu criava Você já várias criava coisas aquilo na e cabeça, aquilo, não o tinha meu corpo acontecido. respondia. Gente, deixa eu Nosso contar uma corpo coisa para vocês que responde. acontece comigo. Eu acho que acontece. Assim, quando você vai enfrentar uma situação, seja no trabalho, na vida, enfim, né? Que você já meio que faz um teatro daquelas. Se ele responder isso, eu vou falar isso, sabe? Se acontecer isso, eu vou fazer. Você já briga com você, vocês sabem, e de repente você chega lá, não era nada Não é daquilo. nada daquilo. É porque que eles falam, pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? Então, assim, eu acho que é o fato da ansiedade. Da gente ser assim, você já de estar discutir pra frente. por antecipação. Sim. Né? Já antecipar aquela E situação. como que você conseguiu enxergar isso? Tipo, que estava errado? Essa posição sua? Teve que você algum momento, precisava algum melhorar? start? Uma coisa importante dentro do meu processo, que depois, com o tempo, eu percebi, é que eu não aceitava a vergonha. Que é uma coisa muito importante, pessoal. Pega essa assim? dica. Como assim não A gente tem que aceitar? aceitar. Por exemplo, nossa, eu preciso melhorar isso. Eu tinha vergonha de ter vergonha. Entendi. Eu tinha vergonha de ter vergonha, porque eu falei assim, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu queria que não tivesse nada errado comigo. Então, assim, eu falei, gente, eu preciso melhorar isso, porque isso está atrapalhando os meus resultados. O seu processo. Tudo, tanto que meu pai sempre foi funcionário público, então ele incentivava muito a gente. Então, eu prestei concurso, passei, e eu lembro que eu pensei assim na época, prestar concurso só depende de mim, porque eu preciso lá fazer uma prova, então eu não preciso conversar, não preciso dialogar. Sim. Porque aí, às vezes, eu ia perder no meu desempenho ali, no meu resultado, na hora que eu estivesse dialogando, justamente por conta da minha vergonha. Da timidez. Aí eu pensava assim, nossa, não, o concurso vai ser o melhor caminho meu. Tanto que eu também fui concursada. Na verdade, eu sou concursada ainda, estou de licença, já tem 6 anos. Olha. Então, assim, a partir do momento que eu pensei, eu preciso melhorar isso porque isso atrapalha nos meus resultados, aí eu fui buscar ajuda. E uma delas foi a questão da aula de canto. E a sim, música, você porque geralmente o teatro também é um caminho, sim. né? O teatro também é um Eu já caminho. tentei fazer. Quando eu era adolescente, eu custei entrar na sala. Sabe quando você vai, volta, Sei. vai e volta? Gente, Lá, eu na falo época que eu da sou a pessoa mais adolescência. tímida do mundo, ninguém acredita. Eu sou extremamente tímida, sabe? Se eu chegar numa festa, dificilmente eu vou sair conversando com as pessoas. E às vezes com isso você passa até meio que chata, sabe? Assim, exibida, metida. Mas não é. Eu sou extremamente tímida. Mas se me dá um microfone na mão, Aí você se liberta. sabe? Parece que é tipo assim, é uma válvula, não sei se é uma válvula de escape, mas assim, eu sou extremamente tímida, mas muito tímida mesmo. Você acessou Mas seu poder. Exatamente, mas Esse com é o seu microfone poder. na mão, você pode pôr 10 mil pessoas na minha frente. Agora, se eu entrar numa sala que tem 5 pessoas, se ninguém conversar comigo, dificilmente eu vou, a não ser que eu conheça alguém, aí sim. Né? Mas é engraçado isso. Acessou seu poder. Né? E como é que foi para você o seu processo de busca, Lê? Teve um suspiro, gente. Doloroso. Foi o suspiro, respondeu metade do caminho. Doloroso. Eu acho que hoje está tão alegre, está tão bom aqui, que eu não gostaria de entrar nessas questões, né? Mas, assim,
questões de abuso, questões de violência, questões de inconformidade, de não saber qual que era meu lugar, e nessa busca, você vai entrando em becos, em lugares escuros. Que não são para você. Que não são para mim. Então, eu tentei me encaixar, eu tentei me adequar às situações, achando que aquilo era para mim. E não era. Não era seu número. Não, porque E foi eu sempre libertador fui muito quando você intensa, né? se descobriu. Sim, né? Com certeza. Aí veio a descoberta depois, né, de finalização de vários ciclos, finalização de ciclo de empresária, ciclo de casamento. Tipo assim, os ciclos foram... Da vida. Da vida, foram se encerrando, filhos indo embora de casa para estudar, sabe? Você se sentindo menos útil. Então, quando as coisas começaram a fugir do meu controle, o incômodo já estava gigantesco, ao ponto de eu já estar em posição fetal embaixo de uma mesa, no trabalho. O problema de ser intenso é que a gente é intenso nos extremos, tanto Isso, pelo lado bom sim, quanto pelo lado ruim. Sim. Agora, algo muito importante para quem tem filhos, né, para os pais aí que estão ouvindo a gente, é olhar as suas crianças, validar a emoção das suas crianças. Sim. Né? Eu sou de 72. Em 72, minha mãe, jovem, com 19 anos, ela tímida, como você, ela teve um dom dentro dela de não tolir o meu talento. Eu já vim com o talento da comunicação. A rede de apoio, então, foi interessante. Foi a minha mãe, no caso, a minha mãe. E ali ela fez um trabalho de não cortar as minhas asas. Ela não cortou as minhas asas, ela me deu asas. A minha mãe é a única pessoa, até hoje, que eu conheço desde pequenininha, que acreditou em mim, no meu talento, e disse, vai, só vai. E quando eu aprontava as minhas, ela me chamava para a realidade, porém não ficava contra mim. Ela nunca ficou contra mim. Ela sempre falava a realidade das coisas e disse, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu estou aqui, pode contar comigo, isso. Quando todos os outros se preocupavam demais com as minhas quedas, porque foram algumas quedas. Ela se preocupava com seus voos. E ela dizia, eu ouvi ela dizendo para os outros, né, para os irmãos, familiares, deixa ela. Ela sabe dentro dela o melhor momento e o momento que ela vai levantar. Deixa ela. Então, você ter uma mãe que confia em você, desde pequenininha, ela mesmo, né, tendo que ter... eu sou a prova de paciência da minha mãe. Porque uma pessoa tímida, eu pequenininha, morávamos num apartamento, sei lá que andar, minha mãe tinha que passar de andar por andar para eu comunicar com as vizinhas. E nem falar eu falava. Blá, 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 e a minha mãe ia. De andar por andar. Segurando pelas mãos. Até chegarmos no nosso andar. Então, assim, ela, mesmo chovendo, a minha mãe me levava na praça com sombrinha, para eu comunicar na praça com as pessoas. Então, assim, ela teve toda a paciência do mundo. Então, muito do que eu sou hoje, eu devo à sabedoria da minha mãe, de poder ter desenvolvido isso em mim e me dado liberdade. A minha mãe falava, vai. E a minha mãe sempre me deu corda. Ai, gente, a mamãe dela tá aqui, gente. Vem cá pra gente conhecer essa mamãe maravilhosa. Podemos chamar sempre ela? Sempre deu corda, vai. E quando precisava, ela aqui, puxava, assim, ó. Ela puxava. Pode chegar, gente. Olha que linda. Seja bem-vinda. Que coisa boa. Né, mãe? Muita paciência, né? Oh, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa boa poder ver uma mãe e uma filha assim que se ajuda. E quando a gente vê essa dificuldade que você passou, né, que nós passamos, sim, né? E ela também. Isso, porque é eu acho que a mais incrível que eu conheço, a mais guerreira que eu conheço. Porque a sua época é uma época diferente, onde as coisas eram mais difíceis. Fala um pouquinho pra gente, pode? A mãe deixou, né? Não pôde estudar, deixou a gente estudar. A mãe cuidou de tudo, mesmo quando não tínhamos nada. A mãe fingia que tínhamos. Ela nunca deixou a gente perceber que não tinha.
Nunca deixou essa frustração, né? Não, Tomar às vezes conta. nós não tínhamos o que comer, ou ela não tinha o que comer. Mas ela fazia uma mágica. E tinha, né, mãe? Aparecia. Gente, que Ai, coisa que mais lindo. linda. Ela é Que uma coisa mágica, ela é uma mágica, ela é uma construtora, ela é todas as profissões que as mulheres gostariam de ser, a minha mãe é. E eu falo para ela que eu dediquei a minha graduação de psicologia para minha mãe. Ai, que coisa mais Que linda. linda, Que mãe, coisa é mais dela. linda. Porque só a Parabéns. gente Como sabe que, o que a como gente que é o passou, nome né? da sua mãe? Salete. Dona Salete. A Dona Salete mora onde? Moro no Rio Grande do Sul. No Rio Nossa, Grande do Sul. E veio aqui para prestigiar a Gente, filha, olha que passear. linda. Ela veio do Rio Grande do Sul visitar a filha. A minha e família é do Sul, né? Nós somos do Sul. Aí eu morei 40 anos no Mato Grosso. Aí a Alessandra veio para Uberaba. Encantou. Acho que foi o destino, né? Que nem a gente diz, mas a gente nunca se perdeu, estava sempre junto, né? E como gente. tudo é providência, né? É. Como diz uma pessoa maravilhosa Aí que eu conheço. voltei, Ela estava aqui hoje, eu olha voltei que para as lindo. minhas raízes, né? E aí os filhos já estão, cada um com as suas asas, né? Aí eu tô bem. Vindo cuidar, Tô vivendo vindo- bem, né? Dentro das minhas possibilidades. Estou ótima. Melhor momento, né, mãe? Nós Eu estamos. acredito que seja, né? Ai, gente, que Os coisa filhos mais todos linda. bem, né? Os netos crescidos, todo mundo bem. Que coisa linda. Nós estamos no melhor ó. momento. né? Então, deixa eu pegar aqui, entrega para a Alessandra aqui, ó, para coroar esse momento. Então, obrigada. Ó, essas rosas aqui é em homenagem aos meus irmãos, a mim, né, a todos que te amam e te admiram por tudo que a senhora fez e faz por nós. Meu mãe, muito obrigada. Que sem você eu não estaria aqui. De forma alguma e de verdade. Ai, gente, que coisa linda, ó. Parabéns, parabéns para essa mulher incrível, tá? Eu sei Que a disso. senhora ajudou a Se não conduzir fosse pelo caminho da ela vida. também me ajudar, eu também teria sido bem mais difícil a caminhada, porque ela também me ajudou muito. Sempre me ajudou. Que E bom. me ajuda. Tudo A que eu rede de preciso, apoio é importante. Tudo que eu preciso, ela me dá. Ai, que Ai, coisa que coisa materialmente. linda. E Que relação mais emocionalmente. linda. Não só ela, os outros também, mas ela é mais, né? Que é Pioneira, né? Veio mais primeira, velha, mais velha. Abriu a fila. que vai que os outros devem estar assistindo, né? Ah, é, com você certeza. com ciúmes, Com certeza. Então, não, todos são maravilhosos, meus filhos, nenhum, né? Mas como a Mas filha é pela mais criação velha, boa a que eles primeira. tiveram. É, a né? primeira A sempre princesa só a ajuda mais a retribuição. mãe, né? Porque ajuda a cuidar dos irmãos, né? Passa por causa de dificuldades. É que acompanhou de perto todo o os processo outros da criação Só que, da assim, família. Mãe conseguiu fazer com que nós quatro fôssemos muito unidos. Nós somos um coração só. Ai, que que coisa lindo. boa. Os 4 irmãos. Graças a Deus, amém. Amém, Dona Salete, obrigada. Parabéns Que pelo seu lindo, legado, né, parabéns. mãe? Obrigada. Parabéns pelo Valeu seu muito a legado. pena. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada que pela delícia. presença aqui, Que viu? delícia! Gente, que emoção! Ai, que coisa boa! linda. Que Relação de emoção! vocês. A gente poder falar de amor, de família. Eu sei também que você tem uma família maravilhosa, né, Bleina? Que você perdeu seu pai há pouco tempo, né? Eu estou passando por esse momento de luto. E a saúde mental em dia ajuda bastante, porque é um momento bem delicado. Até entender isso, né? Tem quanto tempo? Foi em fevereiro que ele faleceu. Sinto muito. Foi bem Meu recente. pai foi na pandemia também. Então nós também compartilhamos dessa ausência. Dessa ausência. Mas é muito bom, eu falo que a gente, assim, eu também já perdi meus pais, e eu falo que o legado, é o que você falou da história, da sua história com a sua mãe, o legado que a gente tem, eu falo que hoje em dia eu consigo falar do meu pai e da minha mãe sem chorar, porque hoje em dia a gente relembra a quanta coisa, não ficar triste porque a gente perdeu, mas porque a gente teve, né? E que quando a gente tem, eu acho que muito da nossa saúde mental hoje em dia passa pela história que a gente teve. Porque eu acho que veio daí toda essa resiliência, toda essa determinação de sair daquele patinho invisível, como é que é? Transparente. Transparente, para poder se transformar nesse cisne lindo, né? A Mara falou sobre essa questão da rede de apoio, é muito importante, né? A minha família é uma família muito estruturada, assim, no sentido de apoio. Graças Então, a eu tenho meus Deus. irmãos, a minha mãe também, assim, uma mãezona, abençoada.
E as nossas relações, as nossas amizades, faz toda e total diferença na nossa vida. Até influencia muito na nossa saúde mental, inclusive. Então, assim, pra gente, eu falo assim, a gente tem que cultivar esses valores que estão ficando lá no passado. Sim, que a questão, a gente está aqui conversando, falando de coisas boas, que a gente possa sentar em mesas que vão nos edificar, que vão falar assim, olha, Mara, você lembra aquele dia? Nossa, aquele comportamento não foi assim... Que a gente possa ter esses ambientes. Receber isso de uma forma saudável, né? Nossa, vou melhorar. E não, o que está acontecendo, né? E escolher o que a gente assiste, nos ambientes que a gente está, o que a gente escolhe assistir na televisão. ouve, né? Quem que você Quem que acompanha, ouve, né? filtrar, Quem que você tá junto, né? Exatamente. Isso tudo faz a diferença, né? Do meio, não, né? gente, faz toda a diferença Gente, na lá vida. lá no final, se sobrar uma mão de afeto, nós somos ricamente milionários. Uma Porque mão de É o que afeto. a Mara falou no início, a gente vive num mundo onde que está todo mundo conectado, né? Mas que a conexão física não existe. Isso. E sabe qual que é o grande problema, Edna? É que essa conexão aí, ó, do celular, ela desconecta a autoconexão. Porque tem muita gente perdida. E quando ela vai ver, ela está perdida de si mesma. Ela não sabe o que ela gosta, porque tem muita questão da comparação, tem muito da rede social que mostra só o resultado. É isso, eu quero depois ter uma outra oportunidade da gente falar também sobre isso, sobre a falsa vida perfeita das por redes trás dos sociais. Eu acho que bastidores, também né? atrapalha Como muito essa que questão é, da ansiedade, sabe? né? Que Como que contribui, na verdade, né? Para essa ansiedade. Essa vida perfeita que a gente vê nas redes sociais, porque é tudo tão perfeito, né? As pessoas são sempre tão felizes, as pessoas são sempre tão bonitas, né? Tudo com filtro, gente. Então assim, eu quero que a gente tenha a oportunidade de falar, tá? Quero ter vocês aqui de novo para a gente poder falar sobre isso, porque acho que isso é um assunto que a gente vai. Quero colocar umas imagens também para a gente poder falar mais sobre isso, porque eu acho que muito passa pelo autoconhecimento. Sim. Não passa a autoaceitação? É Sim, aceitação, autopercepção, sim. E o que vocês diriam? Não, por favor. Igual a Blaina comentou, né? Acho que até a pessoa que você acompanha nas redes sociais, você tem que tomar esse cuidado, né? Sim. Porque às vezes você acompanha uma pessoa naquele padrão de beleza, de vida perfeita, inatingível, né? E que se você for lá buscar de verdade, não é assim, né? Então, tipo, uma coisa mais real e tal, que você quer melhorar, mas dentro do que é real. Né? Porque essa inteligência artificial de hoje, gente, ela está tomando conta, né? Então, artificial. Infelizmente, as pessoas acham que fica meio... E é legal perguntar assim, por que eu sigo essa pessoa? O que ela tem me ensinado? O que ela tem me ajudado a me transformar na minha vida? Na minha expansão? Porque hoje em dia a gente vê assim, é muito isso, mostra, é carrão, é isso, é só estar na praia. Eu falei assim, não, gente, é uns todo relacionamentos mundo passa. perfeito. Exatamente, Né? isso E não você sabe existe. que na realidade não existe. Nós né? passamos pelas dificuldades da nossa vida, né? Sim. E a gente tem que aprender a sentir, a gente tem que aprender a se relacionar, porque agora está na conexão, qualquer coisa a gente fala, tem até um livro que fala amor líquido, né? Você começa a se relacionar. Tem alguma dificuldade, algum atrito, a pessoa já prefere... É os relacionamentos mais fácil, descartáveis. né? Exatamente, está tudo muito descartável. Você sai, de repente você vê todo mundo no telefone. Eu falei, gente, peraí. Você sabe gente que está onde a nossa presença eu achei o está. máximo. Eu fui num barzinho em Ribeirão Preto, que tá, eu acho que hoje em dia até vários lugares já tem isso, que tem uma plaquinha lá assim, não temos Wi-Fi, comunique-se entre si. Sim. Gente, eu achei isso o máximo. Porque eu falei assim, olha só a profundidade, apesar de que hoje todo mundo tem 3G também, mas assim, o recado estava ali. Pra né? lembrar, Se né? desconecte um pouco, porque você já viu, no shopping, você vai no shopping, Todo você chega mundo lá, de cabeça baixa. tá, que é a família, vamos Em sair com cabeça a família baixa. e tá todo mundo lá. Cabeça assim. baixa. Depois fala assim, eu saí para almoçar com os meus pais, eu fui almoçar com os meus filhos. Não foi. Não foi. Estava. O seu corpo foi, você não Porque às foi. vezes as pessoas acham que sempre tem alguma coisa urgente, né? Tipo, não, vou só responder isso aqui, vou só fazer isso daqui, né? E aí, no entanto, acaba que
que fica e não vive o momento, e não aproveita, e não tá junto. Vamos Não deixar tem aí, tempo de qualidade. deixa um recado final agora para as quantas pessoas estão aqui, para as 1.300 pessoas assistindo o nosso podcast. Deixa um recadinho para eles, Brenda, para eles, para elas. Bleina. Gente, é emoção? Tem 1.300 pessoas assistindo. Ainda bem que eu não tenho vergonha mais, porque Graças se você falasse a meu Deus. nome errado, eu ia falar assim, ai meu Deus. Ai, Na hora da chamada, Agora. eu sabia que o professor ia dar aquela paradinha e falar assim, é isso mesmo? É Brenda. Agora Sai de hoje tudo, você né? já corrige. Hoje você já corrige. quando Em alguém algum fala. momento eu falo assim, meu nome é Bleina. Tá bom? Bleina, por favor. Bleina, Mas sem por nenhum favor. incômodo, né? Mas antes incomodava porque todo mundo olhava. Sim. É o que chamava atenção para você. Exatamente. Né? Então deixa um Meu nome é recadinho errado. aí, ó, para as pessoas que estão precisando buscar Ou que não sabem ainda que precisa, ou que não né? sabe que precisa, deixa um recadinho aí para essas 1.300 pessoas. Imagina uma sala com 1.300 pessoas escutando Então, é a uma gente. galera, hein? Galera boa que veio aqui. Uma coisa que eu acho muito importante, para não prolongar, façam pausas e respira. A gente precisa, o mundo está precisando de pausar. Porque só quando a gente pausa e a gente silencia esse mundo externo, é que a gente consegue conectar com o nosso mundo interno. E aí eu consigo conectar mais comigo. E aí quando a gente olha pra gente, a gente fala assim, nossa, eu tô com essa necessidade, eu tô precisando descansar. Nossa, parece que eu tô ficando muito ansiosa. E aí eu consigo me conectar comigo. E aí quando eu conecto comigo, eu consigo conectar com as coisas boas da vida. Porque eu não consigo conectar com as coisas boas da vida se eu não estiver conectado comigo mesmo. Não dá. Então, assim, gente, pega um tempinho, fecha os olhos, faça a respiração. Eu incentivo muito o pessoal a fazer meditação, fazer uma respiração consciente, Pé no chão. dá aquela pausa Desliga, desconecta. e fica mais presente. Porque a presença é um presente. É Pra isso. gente e pro outro. E passa seus contatos para quem quiser, né? Isso, E sigam te na minha achar. rede social, no Instagram é bleina.saudemental. Meu telefone de contato, podem me mandar. Bleina. Ponto saúde mental. Isso, meu contato é 991318346. Eu trabalho muito com relacionamento, então se você é empresa, está me assistindo, leve um trabalho aí, um treinamento para sua empresa. Tenho certeza que vai ser um trabalho, assim, igual a Ale falou, a gente trabalha o espiritual, o físico, o mental. A gente precisa de trabalhar a gente de uma maneira mais integrativa. Amém. E a gente Com precisa certeza. se cuidar em todos os ambientes que a gente tiver. Pode vir aqui Tá um bom? pouquinho. Agora você, E você, Ale? Deixa um recado aí para os nossos 1.300 Fala oi pessoas. ali pro Fala pessoal. oi, fala oi. Oi, linda. Olha aqui o microfone. Fala oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Fala, se cuidem. Se cuidem. É isso. E não tem idade para começar, né, filha? Não tem idade para começar. É isso. Isso, minha princesa. Bom, o recado que eu vou deixar para vocês todos que estão aí, não deixem adoecer para se cuidar. Não esperar. Não esperar adoecer. Obrigada, amor. Por que adoecer? Por que deixar os incômodos ficarem tamanho de forma tão insuportável? Então, cuide das toxinas mentais com as dicas que a Bleina deu. Essas toxinas são necessárias porque nós estamos o tempo todo com elas. O tempo todo. Sim. Tudo está propício. Então, vamos em busca de si mesmo, vamos nos olharmos, vamos conversar conosco, né? Sim. Autodiálogo. Conversar. É com a gente, falar o nosso nome. Olhar um Bom pouquinho mais dia, pra Ale. gente. Bom dia. Como é que você está? Eu te amo tanto. Bom dia. Sabe que você falou uma coisa que agora eu me toquei? Gente, acho que eu nunca falei meu nome pra mim. As suas células vibram de forma intensa Sabe, de você de olhar ouvir, e o, falar de ouvir assim, o "Oi, seu Edna." nome. Cara, é assim, porque é sempre o outro. Sabe o que Eu ela nunca. comentou uma vez? A Que sua ela boca manda, sujou aqui, ó. Você bota, acho que ela manda áudio para ela mesmo, né? É, eu mando Você áudio já para ouviu mim você mesma. falando seu áudio? Nunca. achei Eu mandei muito áudio legal Eu pra isso. ouço assim, quando eu vou gravar um comercial, uma coisa, mas aí eu ouço mas com um você lado falando pros crítico, outros, assim. né? Ah, mas deixa eu ver se a propaganda ficou legal, se a dicção ficou perfeita, mas pra mim, nunca. Você, tipo, Edna, parabéns, você arrasou hoje, Você arrasou, foi ótima, incrível o foi seu desempenho incrível. hoje, Ale. Nossa, eu estou muito orgulhosa de estar com você. Nossa, você é incrível. E às vezes eu tenho uma falha, eu me abraço na minha falha também. Ó, a gente falhou hoje, mas está tudo bem. Vamos tentar fazer diferente. Então hoje eu me acolho.
Hoje eu me acolho. Hoje Legal, eu né? me vejo. Eu acho que nesse hoje eu me processo respeito, eu me tudo, aceito. De tudo que a gente falou isso hoje, de tudo que a gente falou com todas as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que de todo esse processo, de tudo que ficou, é que vocês são duas mulheres que se acolheram, Sim. né? Vocês são duas Eu me mulheres. amo! Eu me amo! Eu me amo! Mas aquela Eu música, não posso mais não viver posso sem mais mim. viver Não. Eu fiquei Gente, tanto é tempo sobre apartada de mim, não tem como mais. Ai, que coisa boa. Inegociável a palavra que eu deixo Inegociável. para fechar. É Inegociável. A sua saúde É mental é isso. inegociável. Inegociável. É isso, é isso. E os seus Deixa contatos? seus contatos para te achar. Bom, vamos lá, Circuito das Emoções, Alessandra Taines, 99113-4869. Quase que eu me esqueci. É outra coisa, a gente não liga A pra gente não liga pra gente. Eu só mando áudio. É isso. Gente, Mas eu vou e se pegar essa quiser- mania de mandar áudio pra E se viver. quiser encontrar essas maravilhosas também, tá lá na página do Força Feminina, tá? Só entrar lá, vocês encontram elas. Ou se não lembrar o nome, manda um direct lá que a gente passa para vocês, tá? Marquem um horário com elas. Vale muito a pena. Vamos cuidar da saúde mental, assim como vocês cuidam também da saúde física. Porque a gente precisa. É o futuro nosso, de todo mundo, né, meninas? Vamos viver pelos nossos afetos, né, Edna? Viver pelos Lembra? nossos É, Lembra das viver. nossas pérolas? É exatamente isso, Né? viver Vamos pelos nossos viver afetos pelos nossos e afetos. lembrar que o nosso principal afeto é a gente mesmo. Isso. Isso. O primeiro pedaço de bolo vai para quem? Pra mim. E Eu aprendi isso, nunca mais esqueço. Isso. Nunca Pra mais quem? esqueço. Isso, Pra mim, pra mim, isso. porque é sobre isso, né, É sobre gente? isso. Gente, que orgulho. Nossa, que orgulho, gente, de ter no Força Feminina duas mulheres com um potencial tão grande. Porque assim, eu falo que a vida da gente é tão corrida e a gente não para olhar quem está do nosso lado. A gente conhece o lado profissional, eu conheço a página da Bleina, conheço a página da Lê, conheço a página da Mara, mas assim, quando que a gente parou para conhecer a pessoa, para saber dessas histórias? Como que ela chegou onde está, como que você superou esses problemas? Então, assim, vocês não têm noção de quantas pessoas vocês estão inspirando hoje. Tá? Com certeza. Que obrigada a vocês por Obrigada. terem vindo aqui, por tirarem um tempinho do seu tempo, que eu sei que é Corrido, né? As duas eu sei que é Poder vir muito aqui corrida. falar sobre isso, que essa seja apenas a primeira, tá? Porque esse assunto tem muita A gente coisa, quer de tem novo, a muitas gente quer mais. vertentes, E o né? querer tem muito poder. Eu, antes de me formar, ouvi a Edna com força que ela tinha criado, ela e a Mara, e eu dizia, um dia eu estarei lá, um dia eu estarei lá. E deu certo. E deu certo. E a gente Aí está. encontrou no lugar mais imprevisível, né? Isso. Que foi fazendo as unhas, As né? Não unhas, tinha nada pra improvável ligar. que tornou-se provável, porque o Sim. que tem que ser tem muito poder, e Tem muito acreditem. É. A lei da atração, ela é real, né, Real, gente? Ela acreditem. existe. É real. Isso. E é um ambiente de apoio. É. É importante. A gente precisa desses ambientes de mulheres que se apoiam. Com certeza. É, A gente precisa. pode crescer juntas. Eu falo muito Né? isso É muito no Força importante. Feminina, sabe? Eu falo, gente, a gente precisa conhecer as parceiras para poder saber. Tem tanta mulher incrível ali dentro. E quando você fala assim, é o que eu falei, eu conhecia a Lê, conhecia você, a Bleina, mas eu não sabia dessas caminhadas, desse processo todo para chegar até aqui. Sim. Então, isso é inspirador demais. E é por isso que né? a gente sempre fala, né? A gente sempre reforça aqui no podcast. Entra lá, acompanha o trabalho dessas mulheres incríveis que vocês estão vendo um pouco aqui, né? Do que elas são, o tanto que inspira. Imagina essas mulheres pessoalmente, é o que a gente está tendo prazer aqui, gente. Então acompanha ó, a página do Força Feminina. Cuidem da saúde mental de vocês, tá? Procurem essas duas maravilhosas, né? Procurem as empresas, procurem a Bleina, a família também procura a Lê e procurem se cuidar, porque isso é mais importante, né, Mara? É isso, Você não deu com seu contato certeza. ainda. A gente esquece de falar os Mara nossos contatos. Fernandes, tá? A página maravilhosa, a Make, tá? Lá no Instagram. Mas me acha no Força Feminina também, tá? E aqui no podcast, né? No podcast. Junto no podcast. com a minha mãe, né? Tendo prazer também. Maravilhosa, Edna Ah, Fernandes. gente, eu sou a Edna Fernandes. Gente, eu sou filha da Edna Fernandes, gente. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Nossa Gente, musa. obrigada a vocês, obrigada a todos vocês. Eu não consegui falar o nome de todas as pessoas que estavam aí online. Lembrando que na página da Rádio Cultura
tá? Estão todos os nossos podcasts. Essa é a 6ª edição. Que vem Assiste os outros, gente. Assiste os Todos outros. estão Eu vou, espetaculares. essa semana, começar a postar alguns pedaços, porque a gente estava com problema de cortar. Porque a gente escolheu uma parte para cortar é difícil demais, porque o Instagram tem um limite, né? Não dá para colocar a entrevista inteira, o bate-papo inteiro. Então, você escolheu uma parte para coisar. Então, eu falei, não, vou pegar só a parte da apresentação. Assistam lá na página da Rádio E vocês Cultura. entrem lá, para poder... E coloca aí para se inscrever no canal, que aí toda vez que começar um podcast já vai avisar você através do sininho. Gente, muito obrigada. Obrigado, meninas, tá? Obrigada Obrigada. a vocês. Como que é o nome da sua mamãe? Oi, Salete. Dona Salete, obrigada. Obrigada por esse presente, pela visita, viu? Foi uma honra para a gente ter a senhora aqui com a gente também. E nada combinado, né, meninas? E nada combinado. Providência, Geralmente, né? Providência essas divina. providências são as a melhores. força né? feminina. A força É feminina, a isso, força é da isso. vibração positiva. É. Né? Gente, obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, até o Fiquem próximo. com Deus Obrigada. e até o próximo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.